Boa noite, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a Ocupação Pois Silêncio. Essa já é a nossa oitava Ocupação Pois Silêncio. E a Ocupação Pois Silêncio é um desdobramento da oficina Pois Silêncio Comunicável, que é a minha oficina de poesia. Já só na versão online do ano passado para cá já foram mais de 17 turmas. E graças a esses encontros com essas pessoas tão múltiplas, eu acabei conhecendo muita gente legal que trabalha com poesia e silêncio nas mais diversas áreas imagináveis, possíveis e inimagináveis também. Hoje a convidada é a Miriam Rocha, do Oceano Mindfulness, e ela vai falar exatamente sobre esse tema: poesia, silêncio e mindfulness. Ela já está aqui, eu vou chamar ela para participar. Podem mandar perguntas ao longo do papo. Geralmente acabamos lendo algumas que estão por aqui. Miriam chegou. Hello, tudo Olá, bom? Aí, tudo bom? tudo bom e Eu tava você? com medo de ser boicotado hoje pelo Instagram, porque tá difícil aqui, Pois né? é, Toda hora tá caindo. tá. Mas rolou, Hoje tá rolou. difícil. Que bom, que bom. Eu também estava em dúvida, não Miriam, estava sabendo. Tá me ouvindo? obrigado por ter participado. Tô super. Obrigado por ter Que bom. participado, topado participar. E aí o primeiro passo é se apresenta, por favor, para quem não te conhece, para quem não teve essa alegria. Quem é você e como que você articula esses temas dentro da sua área? Ah, tá certo. Então vamos lá. Bom, primeiro que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. É, Bom, eu sou Miriam, né? Trabalho aqui no Oceano Mindfulness e na realidade eu vinha da área, venho, né, da área da educação. Sou professora universitária, né? Sou bibliotecária, então amante lá dos livros. Sempre trabalhei com livros e leitura. Na pós-graduação dei aula sobre como colocar poesia na sala de aula, né, para professores, formação de professores. E aí, no decorrer, né, dessa trajetória, eu também acabei unindo os trabalhos de meditação, de mindfulness e yoga, que também é um projeto que eu desenvolvo dentro da universidade e depois levei para o oceano. Acabei fazendo isso em estúdios também, né? Então começou a ficar meio que uma combinação super interessante, né? Esse silêncio e de que maneira a poesia vinha desse silêncio, de que maneira ela navegava por esse silêncio, né? Então eu achei interessante unir as duas coisas. E aí eu fui criando projetos dentro dessa esfera, sabe? Tipo, criando mesmo meditação, mindfulness, yoga e poesia. Fui dando essa costura, fui alinhavando isso, né? Então, E em o linhas Oceano gerais, né? Mindfulness, que você falou, eu acabei trazendo tudo para o oceano, mas o que que é o oceano, né? Que é essa conta que a gente está O falando agora oceano, mesmo. O oceano, na realidade, é um espaço inexistente, né? Ele é um espaço não é físico, ele é um espaço que vai navegando, né, por aí. Então, eu trabalho em vários lugares com essa marca, né? Mas ele não está localizado fisicamente. A gente estava até localizando ele fisicamente, mas com a pandemia, né, nós acabamos desistindo e os trabalhos de mindfulness que eram feitos em determinado lugar, a gente acabou saindo desse espaço. E dentro da faculdade a gente mantém uma sala de práticas, né? Então, essa se mantém, mas ela está fechada por medidas de segurança também. Mas a gente tem uma sala lá dentro para práticas de mindfulness, de yoga e de meditação. E leitura de poesias. Que Então, esse é o maravilha. oceano. É um trabalho que se movimenta nesse sentido, né? De levar as práticas de mindfulness, de meditação e yoga para todos, né? É aberto, na realidade. Grupos, instituições, corporativo, eventos. Eu tenho trabalhado muito com eventos abertos na natureza. Então, também eventos que eu gosto bastante, que são favorecidos por eu estar aqui localizada no interior de São Paulo, né? Eu sou do Rio, mas estou nessa localização aqui que permite esses trabalhos aqui nesse ambiente, nesses ambientes aqui mais abertos, né? Então, ao ar livre, É, práticas ao ar livre. Acho que um primeiro passo importante, assim, para a gente localizar o assunto, é falar o que em si é o mindfulness, porque existe um perigo, né? Porque é essa coisa que a gente sempre ouve dizer, mas não sabe exatamente o que é. E aí É, parece que a gente sabe o que é, mas aí você pergunta, mas o que que é? Aí você não consegue explicar, você só ouviu falar muito, né? Mas não sabe dizer o que é. Eu sou um desses, é, inclusive. Então, conta pra gente o que que é, assim, em linhas gerais, o mindfulness.
Tá. Então, em linhas gerais, o mindfulness nada mais é do que, na realidade, é cultivar a presença, né? Então, você cultiva a presença de uma forma que você fique integralmente onde você está, né? Então, com uma consciência corporal, uma consciência da consciência, entendeu? Então, é mais esse cultivo mesmo. Eu estar aqui nesse momento presente, estar totalmente ligado no que eu estou fazendo, sabendo que eu faço parte de um contexto também, então, em nenhum momento ficar a par disso, não. Então, é esse cultivo de presença. Eu acho que é ele é traduzido como atenção plena, né, como consciência plena, mas eu acredito muito, eu gosto muito dessa definição, da consciência mesmo, ao invés da atenção, da consciência plena e do cultivo dessa presença. Então, como é que eu faço isso, né, no dia a dia? Como é que eu levo isso no dia a dia? Né, através de práticas, na realidade, né, que são práticas formais e práticas informais, mas em que você vai cultivando isso em várias posturas, né? Sentado, deitado, em pé, caminhando, né? Então, não só naquela coisa que às vezes a gente acha que meditar, vai sentar, vai cruzar as pernas, vai ficar... Não, não. Mindfulness entra por um outro caminho, né? Então, você consegue trazer essa presença para tudo que você está fazendo, ou seja, o teu corpo está aqui e você está onde o seu corpo está. Isso é bem importante, sabe? Bem importante mesmo. Então, em gerais, é Muito isso. bom. Eu gosto Como é daquela que eu tô, definição né? de que a palavra ela ajuda a gente. A palavra é uma coisa que o pensamento inventou para ajudar o pensamento a pensar. E aí, quando eu penso nessa sua relação com a poesia e o mindfulness, eu te devolvo a pergunta assim: a poesia ajuda a gente a sentir ou ajuda a gente a estar presente em algum ponto, nos fazendo conectar com essa presença plena, de alguma forma? Por isso que você acabou misturando essas duas coisas? Sim, eu penso, né, Bob, que assim, você está tão presente em você que você é capaz de abrir, né? Você abre todos os sentidos e você se abre exatamente para o que você está sentindo, independente do que seja. Então, trazer isso para essa realidade, sabe? Então, como é que eu estou me sentindo? De que maneira eu estou hoje? É como se fosse uma previsão do tempo. Como é que você está? Teu clima interno. E sem esconder, né, essas relações para baixo do tapete. Tipo, não estou assim, não. Não. Não, você está assim e você se reconhece dessa maneira. A partir desse reconhecimento, né, com as práticas, você também tem situações onde você pode permanecer assim, ou se você acha que você tem que mudar alguma coisa, por algum motivo, você tem essa possibilidade, já que você está com essa consciência total, de transformar isso para um outro estado. Então, é trazer isso para estado de consciência. Então, olha que magnífico, né? Se eu estou no meu estado de consciência, qual é? E eu tenho total, inclusive percepções mínimas de como eu estou, eu acho que é o momento mais que ideal para você criar, para você produzir ou sentir, né? Como, por exemplo, ouvir a poesia. Uma coisa que a audição ela está tão aguçada nesse instante, você já abriu tanto a tua audição, né? Que você começa a ouvir aquilo e você começa a sentir aquilo nas entranhas, assim, sabe? É uma forma de você se abrir para essa experiência de ouvir, né? E se sensibilizar com aquilo que está, de alguma maneira, vindo. E acho o momento propício também para você criar, se é o caso, que foi a minha busca quando eu te encontrei, né? Que foi permitir escrever um pouco melhor, né? A partir dessas sensações que vinham das minhas práticas. Então, uma coisa que é muito interessante é que quando eu comecei a estudar mindfulness, né? E comecei a ler os livros em mindfulness, os maiores estudiosos em mindfulness, o que acontecia era que todos traziam a poesia. Todos os livros tinham poesias, e muitas vezes nos cursos, quando você terminava, e isso nas formações de yoga também acontece, isso é muito forte. Né? Então, por exemplo, hoje eu faço uma formação, um aprofundamento em yoga com yoga somático, e aí, sempre quando a gente acaba a prática, a professora diz, olha, senta um pouquinho, escreve um pouco, veja o que vem. Então, vem desse silêncio, e muitas vezes você fica em silêncio muito tempo, muito tempo. Né? Então eu acho isso fantástico, eu acho que ela brota desse silêncio também, sabe? Ela brota desse silêncio, tanto para escrever quanto para ouvir. Nem sempre eu quero escrever, às vezes eu quero só ficar ouvindo poesia. Então acho interessante, Sim. assim. Quando a gente parte dessa interpretação de que quando a gente lê, a gente cria junto, né? Então, ouvir é criar junto essa poesia, né? Dar sentido e dar sentires, né, para elas. Essa relação com a palavra, ela é muito ambígua, né? Em algumas tradições orientais, ela é julgada quase como uma parasitação do nosso sentir, do nosso estar.
porque a palavra ela vem e entope isso. Mas eu queria entender com mindfulness se essa relação ela é um pouco mais amena, assim, se a palavra ela pode estar dentro desse processo de estar presente, ou se ela, num geral, ela acaba afastando a gente desse estado de sentir. Ela gera essa parasitação como palavra. Ah, no meu caso, eu acho assim, eu acho que é uma experiência também bem particular, né? Existem sensações e sensações, percepções e percepções, né? Então, talvez, por exemplo, no meu caso, eu acho que ela me aproxima. Eu acho que existe ela me aproxima, entende? Ela não me afasta, ela me aproxima. Então, eu posso te dizer isso. Não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas entende? Porque são percepções muito únicas, né? E também existem preferências e existem, né, formas de colocar esse interno para fora também, seja ele ouvindo ou escrevendo. Então, no meu caso, aproxima, não me afasta, entende? Não sinto isso, engraçado. Não consigo sentir isso, Incrível. né? É, essa é outro ponto que eu consegui traçar em algum plano entre o mindfulness e a poesia, e que eu também tracei com a palhaçaria, é a Ah, utilidade da coisa, né? É, uhum, qual seria a utilidade, né, da poesia? A poesia ela pode servir para dar a entender alguma coisa, informar algo, fazer saber sobre algo, ou pode enfim, pode te ampliar algumas fronteiras, mas ela não necessariamente precisa, né? sim. E aí ela fica meio sem função, mas ela pode ter função, mas a base dela é a não função. O mindfulness passa por esse lugar também, de alguma forma ele tem uma função, o lugar dele é a não função. Então, eu vejo como lugar de não função. Não precisa necessariamente ter uma função, entende? Eu acho que você pode também, muitas vezes, ouvir por ouvir, sem ter essa função. Porém, é engraçado, né? Eu gosto muito de, por exemplo, unir algumas sensações. Por exemplo, tem dias que eu dou aulas temáticas, por exemplo. Então, me favorece fazer esse casamento entre a junção de uma poesia que está caminhando para esse lugar, entende? De repente para trazer uma reflexão ou para fazer alguma coisa, mas não pensando assim, na utilidade dela, sabe? Até porque a pessoa pode pensar, não bem isso, entende? Mas eu gosto de fazer essa união também. Então não sei se você chama isso né, de utilidade. Eu me preocupo um pouco Uhum. com isso, às vezes, sabe? Se eu vou falar sobre isso, uma coisa é sobre isso. Não muito, sabe? Não muito assim no ponto, na veia. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto de trazer, muitas vezes, uma reflexão, mas não necessariamente tão ligada assim. Deixar mais aberto, sabe? Mais subjetivo, mais aberto. Muitas vezes até para ouvir como se fosse um frescor, sabe? Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto de dar esse frescor na prática, entende? Então, talvez não ligando totalmente assuntos para que não seja uma utilidade, né? Mas por exemplo, nos programas de compaixão eu sinto que é bem pontual, por exemplo. Quando eu fiz a formação na compaixão, as poesias que vinham eram altamente tocantes, muito ligadas ao conceito que vinha sendo trabalhado naquela prática. Né? Foi onde me chamou muita atenção, inclusive. Tá? Mas não necessariamente eu preciso fazer isso nos meus projetos, entende? Eu posso deixar isso mais livre um pouco. Eu não sei, eu penso assim, eu posso deixar isso um pouco mais livre, trazendo mais esse frescor. É como se você abrisse uma janela, sabe? Tivesse tudo fechado, aí você abre uma janela, vem aquele ventinho, tá aquela. Sabe, às vezes eu vejo a poesia como esse frescor, essa possibilidade de você abrir um pouquinho, vir aquele vento, e aí, de repente, ela te dá até inspiração para algumas coisas, entende? Não sei, Muito eu vou bom. por esse caminho. Eu não sei se eu estou Não, acho viajando que muito. não, zero viagem. Achei lindo essa janela aberta, que é essa visão mesmo que eu tenho da poesia e entendo bastante também que possa atravessar essa prática do mindfulness. Mas quando você diz de abrir essa janela e talvez ouvir o vento, me vem a questão do silêncio de novo. E aí com o Uhum. mindfulness, eu tenho essa dúvida que enfim, acho que você pode responder para mim. O mindfulness, ele gera um silêncio, ele busca um silêncio ou ele é a conquista de um silêncio? Ou as três coisas? Ele gera, ele busca ou ele é a conquista? Talvez eu acho que você começa com uma busca. Eu vejo muito isso também. Vou tirar por mim, né? Eu buscava esse silêncio, eu buscava onde encontrar esse silêncio, né?
minimizar minha verbalização mental, como é que surgia, ou então estar em silêncio mesmo profundo e como eu agia dentro desse silêncio e tal. Então partia de uma busca. E de repente você começa a perceber que isso é uma coisa conquistada com as práticas. Então eu entendo hoje que Mindfulness ele contribui nessa tua conquista, é um processo, é processual. Entende? Então não é de cara, nossa, é isso, pronto. Não é nada disso. Ele é muito processual. Mindfulness é processual. Uma coisa gradativa que vem, que vai florescendo com a tua prática, que vai te favorecendo, porque você vai abrindo os sentidos e vai entrando um pouco mais no teu universo, inclusive, sabendo muito bem o que está acontecendo com você. Então ele faz esse processo construtivo da tua busca também. E você, né, automaticamente, né, como é que isso pode ser, se é que eu vou usar esse termo, mas com a prática regular você começa a ter tantos benefícios, sabe? Mesmo que sutil, você começa a sentir aquilo, e aí você começa a estar mais aberto para a experiência. O interessante é você se abrir para a experiência, não buscar essa experiência, eu vou buscar a experiência do silêncio. Não, deixa aberto, entende? Abre esse campo e começa a perceber que isso vai acontecendo gradativamente com a tua prática. Então, eu acredito que é nessa construção, que pode começar por uma busca. Entende? Eu posso ir lá no ponto, eu quero buscar isso aqui, não. Mas aí, de repente, você começa a descobrir tantas coisas, sabe, no decorrer da tua prática, nesse processo de construção, que você acaba até esquecendo que você estava buscando silêncio. Você vai encontrar o silêncio, vai estar com ele, mas você esqueceu que você estava procurando isso. Entende? Eu acho isso muito interessante, inclusive. Eu penso que isso é bem interessante. Eu Uma adoro prática quando você regular, fala dessa construção, né? É. Quando você fala da construção, eu adoro a construção do algo imaterial, né? Tanto que até no título da oficina eu coloco construindo poemas a partir do incomunicável. Porque a gente tem essa visão de que o construído é só aquilo que é tipo, é material, é físico, é empilhável, é quantificável. E a poesia, o mindfulness, essas coisas, elas são experiências construídas, né? E como que a gente desaprende que essas coisas se constroem também, né? E o interessante também é que às vezes você, por exemplo, o que eu acho muito rico, e acho que vou trazer uma experiência pessoal que eu achei interessante, é que às vezes você constrói uma coisa, por isso que eu digo que é tão processual, porque você não espera nada. Você deixa apenas acontecer, não fica esperando, sabe? Hoje vai ser assim a minha prática, eu acho que vai ser assim, ou então, foi muito boa ontem, então hoje também vai ser. Não, você fica aberto para essa experiência. E aí eu tive uma questão pessoal eu ia para os retiros no início da formação e eu queria falar das percepções, sabe? Acabava a prática, eu queria levantar a mão, eu queria colocar o que eu estava sentindo, e depois, por isso que eu te digo que é tão processual e tão construtivo, que aí você vai sentindo, e eu cheguei a entrar e sair num retiro de formação sem quase falar nada. Porque eu não sentia vontade, aquilo estava borbulhando, sabe aquele comprimido efervescente que você joga assim, ele fica... Eu estava inteira naquele processo de efervescência e aquele silêncio estava me organizando, por incrível que pareça, o silêncio estava me organizando. E aí eu conseguia definir, inclusive, eu não quero falar. Eu não sinto o desejo de falar, porque o que estava acontecendo dentro era muito incomunicável também, entende? Ia ser um monte de coisas assim, e aí, o que você está falando? Né? Então eu também gosto de ideias um pouco mais concatenadas. Quando eu não consigo dar isso, eu prefiro ficar quieta, né, para uma explicação. Então eu falei, eu vou sentir. E eu saí de lá muito bem, foi muito impressionante. E ninguém me disse assim, olha, retiro de silêncio. Não, não era um retiro de silêncio. Né? Porque às vezes eu faço retiro de silêncio, e esse não era de silêncio. Esse era um retiro normal, onde eu dizia não. E foi tão interessante que quem estava conduzindo o retiro, já me conhece há alguns anos, o Lama, ele olhou e disse, você quer falar alguma coisa? Eu fiz assim. E ele riu, ele deu um sorriso. Eu me lembro que foi um dos sorrisos assim, muito interessante que eu dei com ele. Ele olhou para mim como quem diz, você entendeu o que está acontecendo. Entendeu? É como se eu tivesse achado esse frescor e aí eu estava ali reverberando essas coisas. É um processo de ressonância, né? O silêncio vem e que fica aquele processo de ressonância daquele silêncio. Né? E aí, olha, escrever é algo... Nossa, é muito convite para escrever. É muito. O Bob precisa estar junto, inclusive, para dar uma orientada nas oficinas, porque é muito interessante. Muito interessante. Quero muito. E isso que você falou da oficina e tudo mais, me vem a experiência que eu tenho, por exemplo, com a Poesilêncio, que muita gente chega imaginando que vai ser algo mais místico, algo mais
sei lá, que eu vou propor uma atividade super de reconexão, e quando chega lá eu falo sobre teoria de poesia, eu falo sobre Uhum. exercício, eu discuto filosofia oriental, é um conteúdo denso, né? Esse tipo de choque Sim. aconteceu quando você levou o mindfulness para dentro da universidade, porque não existe lugar mais cabeçudo do que a universidade, né? Quando chegou lá, você enfrentou alguma barreira, ou você enfrenta alguma barreira no método, de repente você tem que levar mais recurso teórico? Como é que funciona para dentro da universidade isso? Ó, eu acho que, inclusive, eu estou estudando sobre as barreiras, né? O mais engraçado é isso. A gente tem uma apresentação agora num congresso, né? Um simpósio, na realidade, é o Simpósio Luz Brasileiro, né? De Meditação na Educação. E eu gostaria muito de falar sobre as barreiras, né? Onde a gente encontra, né, uma forma também, eu acho que acredito que você sai muitas vezes, como você sai da academia, com uma teoria, né? E aí isso não se Uhum. aplica, entende? Na prática, você precisa de muitos ajustes para isso ser aplicável. Então, eu acredito que se nós conseguirmos colocar todas essas barreiras para que juntos, vários educadores, consigam, né, também, num processo coletivo ali, você consegue, enquanto instrutor, compor uma nova forma de aplicar esse tipo de programa, entende que ele seja realmente salutar e que traga benefícios, porque senão... Então, vamos direto nas barreiras. Né? A primeira barreira é você dissociar, né, mindfulness de um contexto, se a gente for falar religioso ou espiritual. Tirar desse contexto, isso é uma barreira. Né? Então, uma sala é um programa laico, um programa educacional de práticas de cultivo de consciência, né, de cultivo da presença. Tá? Ponto. Um programa de 8 semanas. O mesmo acontece no meio corporativo. Tá? Então, é o mesmo processo, para você poder, inclusive, adentrar nessas estruturas. Né? Eu acho que seria um termo assim bem adentrar mesmo. Como que eu faço isso? Como é que eu chego, me apresento e como eu faço isso? Então, essa é a primeira barreira se você escorregar ali para não conseguir, né, alguma... Então, assim, a tua preferência, ou a tua religiosidade, a tua espiritualidade, ok, ela é sua, mas no programa você tem que fazer um outro caminho. Então, acredito que isso seja importante. Segundo, eu acredito também que uma barreira é você fazer uma adequação em relação ao tempo. Então, por exemplo, hoje as pessoas estão... É muita rapidez em tudo. Então, quando você diz assim, ah, não, esse programa dura 2 meses. Ah, 2 meses e meio? Ah, não. Entende? Ah, não, dura 6 meses. Ah, não. É muito tempo. E nós temos muito conteúdo. Aí você entra numa grade, numa matriz curricular totalmente, né? Tá assim, inflada. Onde é que eu entro? Então, eu acredito assim, são projetos de extensão, sabe? Projetos de extensão acadêmica, projetos de ou então complementação, alguma complementação que entre como uma eletiva, por exemplo. Eu tenho amigas que estão trabalhando numa outra universidade que estão jogando isso como uma eletiva. Então eu já tenho essa ideia, ela está desenhada já. Então eu acho isso vence uma barreira, entende? Que você oferece aquilo, quem vai para aquela disciplina, ela sabe o que vai acontecer ali. Você vai ficar um tempo, e aí isso também é processual, entende? Você não vai sair dali. Então, eu acho que hoje eu creio muito nisso, sabe? Encontrar meios de deixar isso funcional dentro da instituição de ensino, entende? E que não entre para atrapalhar, porque senão quem não entende, principalmente... E o primeiro ponto é esclarecer, como você falou, o que é atenção plena, o que é mindfulness e que tipo de práticas você vai trazer que favoreçam esse processo, entende? De consciência. Como que eu trago consciência? Né? Como que eu trabalho isso? Entende? Então, eu acho que primeiro é esse esclarecimento, um esclarecimento assim bem uma coisa assim, mesmo que resumida, mas muito clara da proposta. Né? O segundo é tirar qualquer aspecto, né, da religiosidade ou alguma coisa do gênero, da espiritualidade, enfim. E terceiro, criar formas um pouco mais extensas para você conseguir trabalhar com o tempo, porque, né, a gente precisa de um tempo. Como que eu busco silêncio se eu tenho que entrar em 1 hora, eu tenho que... Não, em 1 hora, em 1 hora... Não funciona assim, eu não vejo dessa maneira. Então, hoje, por exemplo, eu tenho desenvolvido, né, um projeto que eu estou apresentando fora de um estudo, uma especialização que eu faço na Espanha, né, no Nalanda Instituto. Então, eu estou apresentando uma outra forma de trabalho que eu venho experienciando desde 2018, que se chama Mindfulness e Histórias de Vida. Entende? Então, é uma Uau! forma de você... exatamente. Então, você traz isso. Então, se você conseguisse colocar... Agora eu vou começar um programa de Mindfulness e Histórias de Vida Educacionais. Entende? Para o educador fazer... Sabe aquela válvula de escape? Sabe um pneu
Ou então uma panela de pressão que está prestes a estourar, é uma forma de você oferecer essa válvula, né? Então, não é só praticar, você pratica e também traz as histórias, traz as suas memórias. De repente você ressignifica histórias que estão ali, que não aconteceram bem assim, que você nunca teve tempo de processar. E aí trazendo a consciência para tudo isso, aí você diz, uau, nossa, isso não faz mais sentido. Por que eu estou, entende, lidando com essas coisas e incomodando e tal? E aí, Bob, sinceramente, não tem como não colocar uma poesia dentro desse contexto. Não tem, tenho Claro, que colocar. claro. É muito interessante. E aí te É, conto isso como que isso você fala, aconteceu, né? isso, Hum. isso que você falou dos modos de pensar é muito legal, né? Quando eu me deparei com o texto da Estética do Silêncio, da Susan Sontag, que ela analisa a arte, né, no geral, e ela diz que é isso, né? Esses artistas, eles estão tentando buscar outras formas de pensar, porque o próprio, acho que o Heidegger dizia que a gente ainda não descobriu todas as formas de pensar possíveis, a gente sabe uma ou duas formas de pensar, né? E aí quando a gente adentra essas instituições, como é que fura nessa barreira dessas formas de pensar? Mas aí é óbvio, né, que a gente vai ter resistência porque nos querem corpos ausentes, nos querem presenças ausentes, né? Nos querem Sim, apoéticos, nos querem funcionais. Então, óbvio que total. tudo isso vai enfrentar muita resistência, né? Uhum. Eu tenho muito feliz, meu caminho foi bem feliz, porque eu estudo uma instituição, trabalho em uma instituição privada, e eu venho com esses projetos, como eu já trabalho há muitos anos, então eu vim com esse projeto, eu não tive nenhuma barreira, sabe? Eu não tive, vamos lá, vamos com calma, Paulo, ver o que, que você quer implantar, como você quer fazer, né? E eu abri para a comunidade, então foi uma coisa assim que eu também achei bem interessante, é você convidar a comunidade para entrar na universidade, né? E aí ela também ser favorecida daquilo que está ali dentro, à disposição, entendeu? E interagir. Então, eu abri vaga tanto para alunos e professores e funcionários, quanto para umas vagas para a comunidade. Então, hoje, e nunca tem vaga, Uau! está sempre cheio, está sempre com as vagas no limite, com uma listinha, às vezes de espera, alguém gostaria de participar. No online, a gente conseguiu colocar mais pessoas, mas é um ambiente que a gente já avisa, olha, não tem um prazo, tipo, experimenta, né? Eu tenho estudado muito La Roça, né? Um filósofo espanhol que eu trabalhei, um livro chamado Tremores, que eu recentemente fazendo. Eu estava em Bell Hooks para, né, as relações de poder e ela conta como isso aconteceu dentro da universidade. E aí daí eu pulei para o La Roça e ele fala sobre o poder e o sabor da experiência. É muito interessante, muito, Uau! muito. Eu estou encantada com Nossa, o isso eu livro, já, eu com a já proposta. vou engatar, assim, porque esse é o tipo de coisa que eu acho legal da gente compartilhar, que são entender esse encontro como um encontro, né, e daqui que as pessoas façam caminhos, né. E essa Uhum. bibliografia que você já passou já é ótima, e já pergunto, tem mais? Quando quem ficou muito interessado no assunto, o que que você recomenda de leitura, de texto, de filme, documentário, vídeo no YouTube, o que você tiver aí na mão pra gente. Tá. Depois eu faço uma listinha, depois até te passo. Mas eu tenho permeado esse caminho, assim, porque como nesses estudos, agora os últimos estudos no yoga também, linkando com o mindfulness, porque o yoga somático é puro mindfulness, então eu também vou para esse caminho, né, para minhas atividades funcionarem ali dentro de um contexto e não ficar, né, pulando. Então, eu gosto muito dessa junção das duas coisas, né? Porque o yoga somático ele me dá tempo e ele me leva para o silêncio. É diferente muitas vezes de um flow blá, 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 que eu também não consigo, vou para uma postura, vou para outra, fico não, esse daí eu consigo ficar ali e daí eu vou acessando, né? Todos os meus recursos internos, tanto físicos quanto, né? E aí eu consigo esse caminho mais silencioso, inclusive, e mais criativo. Porque às vezes, muitas vezes eu tô ali naquele processo e a palavra me vem, sabe? Ela surge, eu digo, opa, eu queria escrever isso. Né? Ah, opa, eu queria escrever sobre isso. Quando eu tiver um tempo, eu vou parar e processar isso que aconteceu. Né? E é uma prática que muitas vezes a gente termina de praticar e o professor diz, fica agora 10, 15, 20 minutos aí um pouquinho, não precisamos seguir direto. Isso para mim
maravilha, entendeu? Eu acho que a gente precisa de mais espaços assim. A gente tem poucos espaços dessa forma, livres, né? Por exemplo, eu dou uma Sim. aula super pá na faculdade, tá, tá, tá. Se eu digo assim, agora vamos parar um pouquinho, deixa isso, né, assentar, deixa decantar aí um pouquinho, veja como isso, ou então deixa esfervecer para que surjam as suas, né, dúvidas, suas. Muitas vezes a gente não tem esse espaço, né? Esse tempo. Que tempo é esse? Então lá vai um filme. Quanto tempo o tempo tem? É o documentário, né? Muito bom. Então, quanto tempo o tempo tem? E estava assistindo a Pausa também recentemente. Eu adoro documentário, tenho loucura por documentário. Então a Pausa eu achei interessante. O último minimalismo já eu também Uhum. achei bem interessante. Vem com algumas pesquisas também, algumas além do assunto mesmo, vem com um referencial científico, eu achei interessante. E aí esse espaço, entende? Que é daí que eu penso que. Então, eu estou tentando trabalhar com projetos que favoreçam esses espaços. E sem muita pressa, entende? Eu não estou com pressa mais. Eu não tenho mais pressa das coisas, sabe? E aí eu tenho que trabalhar também para pessoas que não me cobrem essa pressa, entende? Então, como que Sim. eu. Senão vai ser uma barreira. Vão dizer, ô Miriam, vamos embora, né? Vai. Então, o que você está fazendo, né? Então, eu penso que eu tenho escolhas agora. E isso é uma característica de mindfulness, né? Mindfulness te leva para um estado de consciência gradativamente com a prática tão profunda que você sabe muito bem o que tem que fazer. Até o doído. Você sabe muito Nossa, bem o que tem que sim. fazer. Eu vou muito junto com a poesia também, né? Eu sempre bato na tecla de que a poesia é desautomatização do pensamento, Uhum. desembotamento do sentido e do sentir, e é exatamente isso, né? E converge, outro ponto de convergência, né? De como que a gente, Sim. até o próprio yoga, né? Que você disse, o yoga somático, É na abordagem somática, né? Eu acho bem interessante. Que é um processo de como a total de gente desamortiza. percepção, né? O que ele é? Percepção. Né? O yoga somático é pura percepção. Percepção da vida, percepção de tudo. Então eu digo, opa, se eu estou aberto com mindfulness e essa prática me leva para a percepção, eu estou. Né? E eu tenho a poesia para me acompanhar, para me dar o frescor. Eu falei, tá bom demais, né? Então, mas é isso que eu queria te contar, né? Eu queria te contar uma coisa muito interessante, porque quando eu me formei na questão da formação de yoga, que eu decidi colocar, né, pedir autorização para colocar o yoga na faculdade, né, como prática regular, né, como projeto de extensão acadêmica, certo? Então ele entrou em 2015, né, ele entra como um projeto semanal, com horário, estudo tudo ali, e nunca parou. Ele vem como um calendário acadêmico, ele tem férias em julho, Uau! ele vem no calendário acadêmico e eu paro e retorno quando as aulas começam, né? Então, esse projeto saiu da biblioteca, que no caso eu coordeno, né, da Unorp. Então, que eu fiz? O link era, não, haverá, então, em cada encontro haverá leitura. Então, ele começou como literatura, então haverá uma leitura. Pensei, que tipo de leitura, né? Que tipo, o que eu vou trazer, né? Eu não quero histórias, eu não quero, porque é uma coisa bem, para não interferir também na tua prática, que também te dê possibilidade de silêncio. Porque se eu conto uma história, eu vou te levar para um caminho de verbalização, Estimular. de pensamento. Eu vou para cognição, eu vou para raciocínio, eu vou para julgamento, e é tudo que mindfulness não quer, né? É te deixar um pouco mais. Eu falei, então vou começar com poesia. E nunca parou. E aí nunca parou. Nunca nós trocamos. Nós chegamos a ler Uau! livros inteiros de poesia, né? Gostarem do autor, gostarem do. E aí eu vi a possibilidade de diversificar autores, eu vi a possibilidade de fazer os alunos conhecerem autores contemporâneos, né? Quem está aí está produzindo, né? E o que eu percebia? No início, lá em 2015, a gente imprimia. Eu comecei, porque assim, eu terminava, o que você leu? Eu li tal coisa. Pô, você tem como passar isso pra gente? Aí, na segunda aula, eu passei a imprimir pequenininho para cada um, deixava na porta. Na saída do projeto, as pessoas levavam a poesia, levavam. Posso Uau! levar mais uma para não sei quem? Pode. Pode levar mais um? Pode. Aí eu falei, gente, que incrível. Né? É isso que eu falo, basta você oferecer. Precisa de gente oferecer. Né? Porque às vezes a pessoa não vai comprar um livro de poesia. Ela não sabe muito bem como fazer isso. E aí que eu acho que nossa, é fantástico o teu trabalho nesse sentido, sabe? De também trazer essas orientações também de como começar, de como sair
desse lugar, né? E começar devagar, sabe? Sem impor. Porque nada pode ser nessa imposição, né? Então, enfim, eles foram levando e, de repente, um dia, uma aluna, até uma professora, a aluna olha para mim e disse assim, puxa, eu não vim semana passada, no meu caderno vai ficar faltando, porque eu estou colecionando. Eu digo, quê? Eu não acredito. Não, tem um caderno, você não tem noção, tem um caderno. E muitas vezes, às vezes eu estou à toa lá, assim, aí eu vou lendo as poesias que já passaram, às vezes eu vou, poxa, quero dar essa poesia para alguém, eu vou, fotografo, mando. Eu digo, poxa, que bacana, nossa, nunca ia imaginar. Então, existem movimentos que a gente desconhece. A gente pensa que está ali só naquela sala, você leu, né? E aí esse movimento, então, são só dos alunos, né, do projeto. Então, nós lemos poesia desde 2015, toda quinta-feira. Uau. Né? Toda quinta-feira. Uau. Entrou pro eletrônico e eu gravava o áudio da poesia, para eles ouvirem, então. Aí eu comecei a enviar os áudios. Ano passado, 6 meses enviando áudios. Pá, 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 pá. Então, esses áudios já podiam circular por aí. E aí eu pensei, puxa vida, começou a pandemia, os alunos falavam, nossa, me fez tão bem aquele final, me fez tão bem ouvir, puxa vida, eu tô aqui e tal. Pleno cenário pandêmico, todo mundo surtando, né? No início foi muito difícil, depois acho que foi pior, né? Enfim, mas foram momentos muito difíceis já que nós vivemos. E eu falei, poxa, por que não, então, colocar isso fora, né, dos círculos dos alunos, das aulas, né, ou das aulas de Mindfulness Histórias de Vida, ou dos programas de 8 semanas, e aí surgiu Nas Águas da Poesia. Então ele sai desse lugar, ele nasce desse lugar, ele nasce desse olhar, de olhar um aluno guardando, de olhar um aluno montando um caderno, de olhar o aluno disparando esses áudios. E aí ninguém precisou, né? Eu falei, puxa, eu preciso me movimentar. E aí então começou Nas Águas da Poesia, que é um projeto do Oceano, de leitura de poemas em voz alta todo sábado. E fez 1 ano. Por incrível que pareça, fez 1 ano, Maravilhoso. agora em agosto. Né? Foi quando eu te convidei. Falei, deixa eu ler um poema seu. Né? Foi Eu acho que assim, esse então. movimento de coletar e construir também, né, o que são essas nossas leituras, né, construir e compartilhar elas. Eu faço aquele arquivo de todo mês, né, todo mês eu separo os poemas que eu gosto, crio um PDF. E eu vejo como agora tem pessoas fazendo, nossa, eu nunca pensei nisso, e como eu posso compartilhar as leituras que me atravessaram com outras pessoas, né. Porque é isso, a gente já vai pelo olhar da mercantilização, mas eu posso pegar o poema de alguém, salvar no arquivo e distribuir de graça? Pode, né? É um poema que está aí no mundo, que está na internet, né? Uhum. Eu recebi hoje, adorei. Eu trouxe comigo. Eu tenho que fazer uma viagem, eu trouxe para ler com calma, né? E também, de repente, até selecionar alguma coisa para ler, né? Montar minha agenda de leituras. E eu trouxe hoje o arquivo que eu recebi. O seu. Foi muito bom. Muito bom. Falando em poema, acho que a gente já está se encaminhando aqui, já batemos os nossos 40 minutos. Nossa, que Queria loucura. pedir para você ler alguma coisa para a gente, ou sua, ou alguma coisa que amarre nosso papo. O que você Tá. separou para a gente? Eu separei uma coisa muito importante que veio dessa experiência, porque eu acho que eu queria uma coisa também para ler aqui que tivesse o seu olhar da minha experiência. Então, que Que passou legal. pelo Poesia Silêncio, entende? Que você olhou, que você deu sugestões, que você. Então, eu trouxe um poema que eu chamei de solo, né? Que vem das minhas práticas, né? Na realidade, vem do meu silêncio, e vem do meu mindfulness também, da minha prática de mindfulness. Então, ele diz assim. O corpo na dança surge louco, entre as cortinas que me isolam da luz. Pés que cravam os dedos e tatuam o solo, no piso, na sala. O espaço desejado, desenhando as linhas, surgiu o solo do trajeto, o mapa que criei. Que lindo, que lindo, que lindo. Obrigado, Miriam. Obrigado. As pessoas que quiserem te encontrar, elas te encontram aqui pelo perfil do Oceano Mindfulness e por mais algum outro lugar, ou tudo por aqui mesmo? Não, tudo por aqui, pelo Oceano Mindfulness. Estou concentrando aqui por enquanto. Tenho uma ideia aí, mas ainda não terminei de montar. Tá só no Oceano. Uhum. Ah, Ó, Gabi é pessoa aluna de a nossa, Gabi. da Tá tão faculdade fluido, não também, quero que do acabe. projeto. A Gabi é um Bom, amor. obrigado, Obrigada, Gabi. Gabi. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fica o convite para conhecerem o trabalho da Miriam, para conhecerem a Oficina Pois Silêncio e se conectarem, conversarem com a gente para a gente trocar mais referências, trocar mais papos e descobrir, ampliar ainda mais essa rede.
Obrigado, Miriam. Boa Nossa, noite e até obrigada, a Bob. próxima. Boa noite, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.